Olá, bem-vindo ao canal Papo Jurássico. Hoje vamos conhecer o maior predador dos oceanos. Então deixe sua curtida e vamos para o vídeo. O megalodonte, cientificamente conhecido como Carcharodontis megalodon, continua a despertar a curiosidade e o fascínio tanto de cientistas quanto do público em geral devido às suas impressionantes características e ao seu papel como um dos maiores predadores que já habitaram os oceanos da Terra. Com sua imponência e mistério, o megalodonte dominou os mares entre aproximadamente 23 e 3,6 milhões de anos atrás, do período Mioceno ao Plioceno. Ele apresentava um tamanho colossal, com estimativas de comprimento que variam predominantemente entre 15 e 18 metros, embora algumas inferências extrapolem para até 20 metros, fazendo dele possivelmente o maior tubarão que já existiu. Este tamanho excepcional é muitas vezes ilustrado através de comparações com o moderno tubarão branco, que, embora impressionante, atinge no máximo cerca de 6 metros. As mandíbulas do megalodonte merecem destaque especial. Equipadas com fileiras de dentes gigantescos e serrilhados, que podiam alcançar até 18 centímetros de altura, sua eficácia predatória era inigualável. Acredita-se que esses dentes especificamente projetados permitiam-lhe não apenas capturar, mas também triturar a carne e os ossos de suas presas com extrema eficiência. Sua força de mordida é estimada em impressionantes 108.500 a 182.200 newtons, suficiente para despedaçar a estrutura óssea de grandes mamíferos marinhos, indicando uma dieta composta por presas mais massivas, como baleias, focas e talvez até tartarugas marinhas gigantes. Em termos de aparência, estudiosos sugerem que o megalodonte tinha uma estrutura corporal que lembrava de um tubarão branco, porém em proporções muito mais robustas e alongadas, permitindo uma hidrodinâmica adequada para perseguições em alta velocidade nos vastos ambientes oceânicos que habitava. Este design físico, aliado a uma pigmentação que poderia variar para permitir camuflagem efetiva nas profundas águas pelágicas ou nas áreas costeiras, fazia do megalodonte um predador adaptado para sucesso em diversos ecossistemas aquáticos. Além disso, sua capacidade de adaptação não se estendia somente à sua eficiência como caçador. O megalodonte possivelmente reproduzia-se de maneira vivípara, o que significa que seus filhotes nasciam já bem desenvolvidos e relativamente grandes, minimizando o risco de predação e aumentando suas chances de sobrevivência em um mundo repleto de gigantescos concorrentes marinhos. Tais características anatômicas e comportamentais sublinham o megalodonte não apenas como uma força temida dos mares, mas também como um notável exemplo de sucesso evolutivo, mantendo-se como um ápice predatório por milhões de anos até sua eventual extinção, cujas causas ainda alimentam intensos debates científicos e especulações. Comparar o megalodonte com os tubarões modernos é uma tarefa intrigante, que ressalta não apenas as semelhanças entre esses predadores do ápice, mas também as diferenças evolutivas que emergiram ao longo de milhões de anos. O megalodonte, que viveu por volta de 23 a 3,6 milhões de anos atrás, em muitos aspectos, representava uma versão amplificada e extremada dos tubarões que conhecemos hoje. Enquanto o tubarão branco moderno, Carcharodon carcharias, um dos maiores e mais ferozes predadores atuais, pode alcançar cerca de 6 metros de comprimento. O megalodonte ultrapassava essa medida em pelo menos 2 ou 3 vezes, com estimativas de chegar até 18 metros. Essa diferença de tamanho é um dos aspectos mais marcantes quando se compara as duas criaturas, influenciando tudo, desde suas dietas até seus habitats. O megalodonte, devido ao seu gigantismo, necessitava de uma quantidade colossal de alimento, provavelmente caçando grandes mamíferos marinhos como baleias, ao contrário dos tubarões brancos, que além de mamíferos marinhos menores, também se alimentam de peixes grandes e outros tubarões. As famosas mandíbulas do megalodonte, equipadas com dentes serrilhados de até 18 centímetros, eram especialmente projetadas para rasgar carne e esmagar ossos, proporcionando uma vantagem significativa sobre as espécies presas de sua época. Em contraste, os tubarões brancos modernos possuem dentes mais afinados, idealizados para cortar carne de maneira eficiente, refletindo suas presas menores em comparação. Do ponto de vista anatômico, embora ambos possam ter compartilham uma forma hidrodinâmica adaptada para a natação rápida,
Os tubarões modernos são considerados mais ágeis, devido ao seu porte relativamente menor, permitindo-lhes uma gama diversificada de estratégias de caça. Além disso, há evidências que sugerem que o megalodonte habitava tanto águas profundas quanto regiões costeiras, similar ao comportamento dos tubarões brancos, que também demonstram ampla adaptabilidade em termos de habitat. No entanto, o megalodonte, devido ao seu tamanho, pode ter enfrentado desafios significativos em ambientes mais restritos, algo que tubarões menores não experimentam. Em termos de reprodução, especula-se que o megalodonte tenha sido vivíparo, assim como muitos tubarões modernos, dando à luz a filhotes desenvolvidos e grandes, uma estratégia que favorece a sobrevivência no mar. Apesar de ser um dos predadores mais ferozes dos oceanos do passado, o megalodonte foi vítima de mudanças climáticas e ecológicas que acabaram por levar à sua extinção. Esse fato destaca, por outro lado, a resiliência evolutiva de espécies como o tubarão branco, que conseguiu sobreviver e prosperar em condições diversas e através de eras de mudanças planetárias significativas, delineando uma trajetória evolutiva de adaptação bem-sucedida que continua até hoje. O megalodonte, cientificamente denominado Carcharodontis megalodon, possui origens que remontam ao período Mioceno, cerca de 23 milhões de anos atrás. Acredita-se que evoluiu de uma linhagem de tubarões gigantes conhecida como Otodontidae, que prosperou por milhões de anos nos oceanos do mundo. As suas raízes remontam a um grupo de tubarões primitivos que se destacava pela adaptação a ambientes de águas quentes e abundantes em presas, uma característica que favoreceu sua evolução em direção a tamanhos colossais. Uma teoria popular sugere que ele evoluiu do Carcharodontis chubutensis, que por sua vez teria herdado características de Otodus obliquus, um tubarão que viveu durante o Paleoceno, há cerca de 60 milhões de anos. Durante sua evolução, o megalodonte desenvolveu características distintivas que o tornaram um dos mais formidáveis predadores marinhos. Seus dentes grandes e serrilhados são frequentemente usados para traçar sua relação evolutiva com outros gigantes marinhos pré-históricos. Estudiosos também exploram mudanças climáticas e geográficas ocorridas durante o Mioceno, que podem ter impulsionado o surgimento desta espécie, como a alteração das correntes oceânicas e a formação de novas cadeias alimentares. Aspectos que sem dúvida ajudaram o megalodonte a dominar os mares até sua extinção durante o Plioceno, cerca de 3,6 milhões de anos atrás. Os tubarões, um dos grupos de criaturas mais antigos da Terra, traçam suas origens há mais de 400 milhões de anos, durante o período Devoniano. Inicialmente, esses primeiros tubarões eram significativamente diferentes dos predadores modernos, apresentando um corpo mais primitivo e adaptando-se rapidamente aos ambientes marinhos em expansão. Durante o Carbonífero, cerca de 360 milhões de anos atrás, os tubarões começaram a diversificar-se consideravelmente, desenvolvendo uma variedade de adaptações que lhes permitiam ocupar diferentes nichos ecológicos. Avançando para o período Permiano, muitos dos primeiros tubarões desapareceram durante a Grande Extinção, mas sobreviventes deram origem a linhagens mais modernas. No Mesozoico, conhecido como a Era dos Dinossauros, os tubarões continuaram a evoluir, adaptando-se a um mundo em transformação, com o surgimento de novas formas e funções corporais que permitem melhor natação e predação. Durante o período Cretáceo, a emergência de novas espécies, como os lamniformes, trouxe tubarões que se assemelhavam mais aos que conhecemos hoje. A extinção em massa no final do Cretáceo, que dizimou os dinossauros, também afetou os tubarões, mas várias espécies conseguiram sobreviver, evoluindo e se diversificando no Cenozoico. Isso levou à proliferação de formas especializadas como os tubarões cabeça chata, tubarões martelo e tubarões tigre. Ao longo do Plioceno e Pleistoceno, a rápida mudança climática impôs novos desafios, resultando na extinção de gigantes como o megalodonte, enquanto espécies menores e mais adaptáveis prosperaram. Hoje, os tubarões continuam vivos em uma vasta gama de ambientes oceânicos, desde os pequenos e tímidos tubarões lixa em águas rasas, até os grandes e icônicos tubarões brancos, sublinhando seu sucesso evolutivo ao longo de centenas de milhões de anos.
A anatomia do megalodonte, um dos maiores predadores que já existiu, é fascinante e reflete suas adaptações para a caça eficiente em ambientes marinhos antigos. Estima-se que o megalodonte podia alcançar até 18 metros de comprimento, superando de longe a maioria dos predadores pré-históricos em tamanho. Seu corpo robusto e hidrodinâmico era ideal para navegar em altas velocidades, semelhante a modernos tubarões brancos, mas em uma escala muito maior. Os dentes do megalodonte são uma de suas características mais impressionantes. Grandes, afiados e serrilhados, medindo até 18 centímetros, projetados para perfurar e rasgar carne com facilidade. Estes dentes eram perfeitos para caçar grandes presas marinhas, como baleias primitivas. Comparando o megalodonte com outros grandes predadores pré-históricos, como o mosasauro e o liopleurodon, observamos algumas diferenças significativas. Enquanto o mosasauro, um lagarto marinho gigante, tinha um corpo mais semelhante ao dos répteis, com barbatanas e uma cauda poderosa. O liopleurodon, outro carnívoro marítimo, exibia características de um plesiosauro com suas longas nadadeiras para manobras ágeis. Ambos eram predadores formidáveis em seus próprios direitos, mas o megalodonte, sendo um peixe cartilaginoso, compartilhava mais semelhanças com os tubarões modernos, incluindo sua estrutura esquelética, composta principalmente de cartilagem. Além disso, enquanto os répteis marinhos, como o mosasauro, eram predominantemente temperados a mares rasos, o megalodonte tinha capacidade para ocupar variados habitats oceânicos, devido à sua adaptabilidade e ao seu tamanho colossal, que lhe conferia poucas ameaças naturais. Em termos de estratégias de caça, o megalodonte provavelmente dependia de emboscadas rápidas e poderosas contra grandes presas, enquanto o mosasauro e o liopleurodon poderiam utilizar perseguições subaquáticas mais prolongadas. Essas comparações evidenciam a variedade e a especialização dos predadores durante eras pré-históricas, cada um adaptado a condizer com seu ambiente específico e nicho ecológico dentro dos vastos e perigosos mares do passado. O megalodonte, sendo um dos maiores predadores que já habitou os oceanos, possuía uma dieta vasta e variada, refletindo sua posição no topo da cadeia alimentar marinha há milhões de anos. Este tubarão colossal alimentava-se principalmente de grandes mamíferos marinhos, o que incluía ancestrais das baleias modernas, focas, golfinhos e outros grandes peixes. Evidências fósseis, como marcas de mordidas encontradas em ossos de baleias, sugerem que o megalodonte usava sua poderosa mandíbula e dentes serrilhados para atacar e incapacitar suas presas de maneira eficaz, muitas vezes mirando em áreas vulneráveis como barbatanas ou caudas, para impedir a fuga. Além disso, estudos apontam que o megalodonte poderia ter adotado estratégias de emboscada, utilizando seu tamanho e força para lançar ataques rápidos e fatais. Suas necessidades calóricas massivas significavam que ele deveria consumir grandes quantidades de carne regularmente, o que provavelmente o levou a migrar seguindo as rotas de migração de suas presas. Esses hábitos alimentares refinados indicam não apenas a agressividade do megalodonte, mas também sua adaptabilidade ao longo de um ecossistema oceânico dinâmico, até sua eventual extinção. No entanto, sua interação com o ambiente marinho não se limitava apenas à predação direta. Ele também enfrentava competição interespécies com outros grandes predadores, como o cachalote macroraptorial e grandes répteis marinhos em algumas regiões, o que provavelmente resultava em disputas por território e recursos. A presença do megalodonte pode ter forçado algumas espécies a buscar novas estratégias de sobrevivência, adaptando suas rotinas diárias, padrões de alimentação e até desenvolvendo comportamentos de grupo para defesa. Além de sua influência direta, o megalodonte também impactava a estrutura das comunidades marinhas indiretamente, contribuindo para a seleção natural de indivíduos mais rápidos, inteligentes ou melhor adaptados às mudanças. Por outro lado, os jovens megalodontes provavelmente habitavam águas mais rasas e protegidas para evitar predadores maiores e mais agressivos, incluindo adultos da mesma espécie, o que mostra como a interação intra-espécie também desempenhava um papel essencial em sua sobrevivência.
As complexas interações do megalodonte com outros habitantes marinhos ilustram não apenas sua dominância, mas também a teia intricada de relações ecológicas que definiram o período em que reinou. O megalodonte, um gigante antigo dos oceanos, capturou a imaginação popular de maneiras fascinantes, permeando mitos, cultura popular e até teorias da conspiração. Na cultura popular, ele se tornou um ícone do terror primal representado em filmes, livros e documentários, como na famosa série Shark Week do Discovery Channel, que muitas vezes explora especulações sobre sua possível sobrevivência em águas profundas. Filmes como Megatubarão, The Meg, transformam o megalodonte em uma criatura de proporções monstruosas, misturando fatos científicos com doses generosas de ficção para entreter e assustar o público. Essas representações, ainda que exageradas, são um testemunho do impacto duradouro que essa criatura exerce sobre a psique humana. Nos reinos dos mitos e teorias da conspiração, há discussões entre entusiastas sobre a possibilidade de algumas dessas criaturas ainda existirem em partes inexploradas do oceano, alimentadas por relatos não comprovados de avistamentos e lendas marítimas. Embora a ciência moderna refute essas teorias com evidências claras de extinção há milhões de anos, o megalodonte continua a ser uma fonte de fascinação, simbolizando o desconhecido e alimentando a narrativa de monstros misteriosos que poderiam habitar as profundezas. A durabilidade dessas lendas e teorias na cultura popular destaca o poder contínuo dos mitos paleontológicos e sua capacidade de capturar a imaginação humana. O megalodonte, que existiu há milhões de anos, é uma figura de importância histórica e científica significativa, oferecendo uma janela crítica para entender tanto o passado dos oceanos quanto as mudanças ambientais ao longo do tempo. Como um dos maiores predadores que já habitou o planeta, a existência do megalodonte revela muito sobre as dinâmicas dos ecossistemas marinhos de sua era. Cientificamente, o estudo de seus fósseis, especialmente os dentes massivos, tem permitido aos pesquisadores reconstruir seu papel na cadeia alimentar, sua dieta baseada em mamíferos marinhos e sua distribuição geográfica, sugerindo que estavam presentes em todos os grandes oceanos. A extinção do megalodonte, há cerca de 3,6 milhões de anos, coincide com mudanças climáticas significativas, como o resfriamento global e a queda dos níveis do mar, que transformaram drasticamente os habitats marinhos e reduziram a disponibilidade de presas. Essas mudanças drásticas enfatizam como o clima influencia a sobrevivência das espécies e a saúde dos ecossistemas. O desaparecimento do megalodonte também ensina lições valiosas sobre a adaptação e a fragilidade das espécies frente às mudanças ambientais, destacando paralelos com as atuais crises climáticas e a extinção de espécies. Entender a história do megalodonte ajuda a enxergar o impacto das mudanças planetárias ao longo do tempo e a necessidade de conservar os ecossistemas marinhos modernos diante das pressões ambientais atuais. Gostou do vídeo? Se sim, curta, comente e compartilhe para ajudar o canal nesse começo tão difícil. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.